Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao nosso curso sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e todas as suas inovações. É uma honra recebê-lo aqui neste curso e minha eterna gratidão por confiarem em meu trabalho. Vamos lá? Então vamos começar a falar um pouquinho, contar um pouquinho da história dessa lei que será objeto de estudo do nosso curso. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro nem sempre teve esse nome. Então, em 1942, quando ela foi criada, ela se chamava Lei de Introdução ao Código Civil. Em 2010, percebendo-se que havia a necessidade de alteração, de adequação desse título, então veio uma nova norma para dizer que, e simplesmente que, a Lei de Introdução ao Código Civil deveria se chamar Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Isso mesmo. A única modificação que a Lei de 2010 fez foi alterar o nome da norma. E por quê? Porque, na verdade, nós vamos estudar que a Lei de Introdução, ela é uma lei que existe para dizer como deverão ser criadas as normas, ou como deverão ser interpretadas as normas, ou qual é o alcance e o efeito daquela norma. Que norma? Toda e qualquer norma. Então não poderia a Lei de Introdução continuar chamando Lei de Introdução ao Código Civil, porque a gente poderia entender e supor que aquela lei seria aplicável somente para as normas regidas e estabelecidas pelo Código Civil. E na verdade, não. A Lei de Introdução, ela alcança toda e qualquer norma brasileira. Por isso, o novo nome, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. De 1942 até 2018, os 19 artigos que foram criados permaneceram intactos. Somente em 2018, com a Lei 13.655, é que houve então um acréscimo na lei, não teve nenhuma alteração, porque os 19 continuaram idênticos, mas foram acrescidos 10 novos artigos para direcionar, para dar segurança jurídica à tomada de decisões administrativas. E nós vamos estudar cada um desses 30 artigos. Sim, agora a Lei de Introdução, ela possui 30 artigos e nós vamos estudá-los ao longo de todo o nosso curso. Antes de nós começarmos a falar especificamente sobre a Lei de Introdução, eu gostaria de fazer um passeio introdutório sobre o nosso direito e sobre o meu amado direito civil. Por que não? Por que falar do direito civil aqui dentro do curso de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro? Para entender que, na verdade, apesar da lei ser uma lei sobre todas as normas, ela ainda continua ali atrelada, continua ali vizinha do direito civil e a gente vai entender o porquê. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre o que é o direito, entender o que é o direito. Sabemos que o direito, ele é um conjunto de normas e toda vez que a gente ouvir a palavra direito, ou direito civil administrativo, é sempre conjunto de normas. A gente vai entender que esse direito ele se fez necessário em razão da vivência social que o ser humano necessita. Nós não somos pessoas isoladas, não somos pessoas que conseguimos viver de forma isolada, apesar de uns conseguirem mais do que outros, mas completamente isolados nós não conseguimos. E em razão dessa vivência social, nós precisamos então ali de um conjunto de normas para regular e estabelecer limites para que cada um consiga então viver de forma pacífica. E é esse exatamente o objetivo do direito, o alcance de uma vivência pacífica. A palavra direito, ela vem lá do latim directum, que nada mais significa do que aquilo que é reto. E aquilo que é reto tem como objetivo o alcance da justiça. Então, viver de forma justa
é viver de forma pacífica, é ter a segurança, é ter a tranquilidade de uma vivência em que eu vou exercer todos os meus direitos e que esses meus direitos eles serão protegidos, eles serão defendidos, eles serão respeitados. E quando isso acontece, eu tenho e sinto aquele sentimento de justiça, de tranquilidade, de pacificação. Algumas características acerca do direito, né? O direito posto, o direito como está, ele é chamado de direito positivo. Esse direito positivo, então, é a atuação do poder público no estabelecimento de limites, no estabelecimento de regras, ditando quais são esses limites e quais são essas regras. Dentro desse direito positivo, nós temos a característica do direito objetivo, que nada mais é, então, todos esses limites, todas essas diretrizes, tudo aquilo que vai determinar o que eu posso e o que eu não posso. E nós temos, além desse direito objetivo, o direito subjetivo, que é exigir o direito objetivo, exigir o cumprimento daquilo que pode e o que não pode, daquele limite, daquela garantia que está determinada pelo direito objetivo. E toda vez que essas normas elas são criadas, elas precisam ser criadas então através de um caráter genérico e um caráter jurídico. Um caráter genérico porque a norma, quando é criada, ela é direcionada de uma forma ampla, de uma forma então não especial, não específica a uma pessoa ou um determinado grupo de pessoas, mas a todas as pessoas da sociedade brasileira, ou às vezes até a grupos específicos, mas a todas as pessoas que se encaixam naquele grupo específico. Então, a todos os consumidores se aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas a todos e não só a um tipo ou a um consumidor em especial. Bom, a gente sabe que o direito ele vem para regular e estabelecer essas cláusulas, estabelecer então ali, né, essas regras, esses limites, mas a gente também sabe que além das regras determinadas pelo direito, e quando são determinadas pelo direito, são determinadas a partir de uma atuação estatal com consequências jurídicas, por isso o seu caráter jurídico que a gente acabou de falar, existem algumas regras que são regras também que não são impostas pelo próprio poder estatal e nem merecem a mesma sanção, porém nós mesmo assim acabamos ali, né, obedecendo, nós acabamos então ali nos submetendo àquela regra. Então são as regras de ordem moral. Então nós temos o direito, que é mais restrito, porque nem tudo que é imoral está previsto pelo direito. E nós temos o direito estabelecendo regras que são sanções jurídicas que vão lá ao Poder Judiciário me exigir quando do descumprimento dessa norma jurídica. Na moral, então nós temos o quê? Nós temos uma ampliação, porque nós temos uma amplitude de normas morais e essas normas morais elas nem sempre estão revestidas de caráter sancionatório e muito menos sanção jurídica. Então, muitas vezes, a gente se submete a algumas situações, a gente se submete a algumas regras, não porque a lei assim determina, mas porque a sociedade determina, ou aquele grupo que eu faço parte determina. Então, dentro da escola, dentro da igreja, dentro do trabalho. Então, existem algumas regras que me são convenientes cumprir, principalmente para garantir ali um certo clima de pacificação, um clima de tranquilidade naquele grupo. Quando eu junto, né, quando eu tenho aqui tanto as questões morais como as questões de direito, eu tenho então a chamada ética, que é o grupo de regras, que é o grupo de determinações que vem então para impor limites a toda uma sociedade. Bom, dentro deste direito, eu tenho uma disciplina chamada Direito Civil, que trouxe junto com ela, lá em 1942, uma lei de introdução a esse código. O direito civil, então, num primeiro momento,
ele foi ali a disciplina que apresentou para o mundo a lei de introdução. E ao longo de um determinado tempo foi se percebendo que aquela lei de introdução que era específica ao direito civil, na verdade ela era uma lei que alcançava todo o ordenamento jurídico. E por que será que essa lei de introdução ela veio junto com o direito civil? Por que será que ela trouxe ali regras que estavam atreladas ao direito civil? Talvez pela importância que o direito civil traz no ordenamento jurídico para a pessoa humana como um todo. Porque é no direito civil que se diz e que se estabelece todas as regras desde o nascimento até a morte da pessoa, se fala a respeito das relações que essa pessoa ela vai e poderá constituir, relações entre pessoas, relações com bens, vai tratar dos direitos decorrentes desses bens. Então, o direito civil, ele nos acompanha desde antes do nosso nascimento, porque protege inclusive o nascituro, e até após a nossa morte, por exemplo, com direitos que sejam personalíssimos à pessoa do falecido, ao decujus. Então, toda a nossa vida, ela perpassa pelo direito civil. E nós não podemos ser ali responsáveis em dizer que o direito civil não se trata do ordenamento jurídico mais importante dentro de todos os outros grupos, porque todos os outros tratam de situações especiais, de situações em que nós nos colocamos, em determinados casos. O direito civil não, o direito civil nos acompanha todos os dias, desde antes do nosso nascimento até após o nosso nascimento. Vamos falar um pouquinho da história do direito civil de uma forma bastante rápida. O direito civil ele tem como base, ele tem como ali fundamento o sistema romano-germânico. Então, quem vai estudar a história do direito vai perceber que existem alguns sistemas e o nosso direito civil ele está baseado no sistema romano-germânico. Então, a gente sabe que o direito romano é a base de todo o nosso direito e o direito civil ele vem dessa base. Então, nós sabemos que o direito posto, o direito positivo, o direito imposto pelo poder estatal, ele surgiu lá com a primeira lei, a Lei das 12 Tábuas, uma lei que era bastante rigorosa, uma lei bastante robusta, mas também bastante bárbara, Mas que ali nessa Lei das 12 Tábuas, quem tiver curiosidade, por favor, leiam a Lei das 12 Tábuas, os resquícios, que existem dela, e vocês vão perceber que existem normas que se aplicam hoje que ainda, ou que já eram previstas, na verdade, lá na Lei das 12 Tábuas. Mas aqui, a Lei das 12 Tábuas, elas previam tudo, e tudo junto, tudo misturado, tudo estabelecido ali a partir de uma norma só. E aí, a necessidade de se criar um regulamento próprio do direito civil, específico do direito civil, foi surgir somente em 560 d.C., com o imperador Justiniano, que deu então ali o primeiro pontapé, e a primeira compilação de direito civil, que deu origem aqui, ao Corpus Iuris Civilis, Corpus Iuris Civilis, que foi o primeiro documento que compilou, então, todo o nosso ordenamento jurídico civil, lá ainda no direito romano. E no Brasil, quando é que surgiu, quando é que se falou em direito civil pela primeira vez? Então, primeira coisa, no Brasil, durante muito tempo, até a sua independência, vigoraram as ordenações filipinas, lei portuguesa, que vigorou no Brasil até 1824, porque em 1824, 2 anos após então a independência, veio a primeira Constituição da República, a primeira Constituição Federal. A primeira Constituição
federal e não da república, porque nós ainda não éramos república. Essa primeira Constituição, então, ela previa aí a possibilidade, né, de ordenamentos jurídicos próprios como o direito civil, porém, esse primeiro código ele só foi surgir após, então, a proclamação da República lá em 1889. Então, a independência veio lá em 1822 a necessidade de criação, então, de uma lei própria, de uma Constituição própria. Essa Constituição, a primeira Constituição veio em 1824, mas até então e durante todo esse período não se falou de codificação civil, que só surgiu a partir então da proclamação da República. Logo após essa proclamação da República, então foi indicado Clovis B. Vilacqua para ser o coordenador, para ser então ali o organizador do primeiro Código Civil brasileiro, que foi então aqui aprovado em 1916 e entrou em vigor em janeiro de 1917. Então, olha só, de 1916, nosso primeiro Código Civil, ele vigorou até aqui o nosso atual Código Civil. Então, percebam, né? Nós estamos numa história bem recente, vamos dizer assim, nós estamos só no segundo Código Civil. E se o Código Civil regula toda a nossa vida, desde antes do nascimento até após a nossa morte, imagina o quanto esse Código de 1916 estava desatualizado. Imagina quanto esse Código de 1916 já não estava atendendo às nossas necessidades. E aí, para até chegarmos ao Código de 2002, então surgiu-se, né, a necessidade ainda em 1967 acerca dessa nova codificação, acerca então desse novo código. Aí foi se criado então um anteprojeto lá em 1972. Esse anteprojeto se transformou num projeto de lei em 1975 e somente em 2002 é que foi então aprovado o nosso Código Civil, que entrou em vigor em janeiro de 2003. Qual a importância do Código do Direito Civil? Caio Mário vai dizer, né? Que é consultando o direito civil que um jurista estrangeiro toma conhecimento da estrutura fundamental do ordenamento jurídico de um país, e é dentro dele que o jurista nacional encontra aquelas regras de repercussão obrigatória a todas as províncias do seu direito. Sabe o que Caio Mário está dizendo? Um jurista estrangeiro, se ele quiser conhecer a lei brasileira, ele deve começar por onde? Pelo Código Civil. É o Código Civil a base, é o Código Civil que dará para ele as informações fundamentais, as informações mais direcionadas a toda a existência humana. E a partir desse Código Civil que ele pode então conhecer outras normas, e normas essas especiais. Então essas normas fundamentais, elas vão se estender a todo o nosso ordenamento jurídico, né? Então olha lá, ó, como ser um especialista em direito sem conhecer noções de pessoa, fato jurídico, ato jurídico, defeitos do negócio jurídico. Se eu sou tributarista, eu preciso conhecer negócio jurídico. Se eu sou consumerista, eu preciso conhecer negócio jurídico. Se eu sou trabalhista, eu preciso conhecer negócio jurídico, eu preciso conhecer contrato. Tudo isso está onde? No nosso amado direito civil, que está sofrendo e sofreu essa modificação em 2002 com o fenômeno da publicização. O que é a publicização? A gente sabe que o direito civil é ramo de direito privado, ou seja, regula as relações entre particulares e, em tese, essas relações elas deveriam ficar somente entre particulares. Porém, nós vemos ao longo de todo o código a interferência do poder público ditando normas de ordem pública, normas que não poderão ser afastadas mesmo que pela vontade das partes. Por quê? Porque se tem percebido a necessidade de proteção a alguns direitos em razão à existência da pessoa. Então, essa publicização do direito é tornar esse direito cada vez mais
público cada vez mais constitucional, incluindo princípios constitucionais e garantias constitucionais nessas relações que seriam privadas e estritamente privadas. E a gente percebe isso cada vez mais, principalmente aí em relação à interferência do poder público e da efetividade dos princípios e garantias constitucionais no direito civil. Então nós falamos bem rapidamente acerca desse direito, noções de direito, direito civil e por que falar do direito civil nesse momento, porque na verdade a lei de introdução surgiu junto com esse direito civil, pegou carona nesse direito civil e depois ela se tornou então uma norma sobre toda e qualquer norma, o que nós vamos falar então a partir da nossa segunda aula. Então eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau!